Olá, meus irmãos, boa noite. É com grande alegria, né, que estamos aqui para recomeçar as atividades desse canal que vinha parado por um tempo e nós gostaríamos de, a partir de hoje, dar início, né, 2 vezes por semana a uma proposta que é que possamos fazer juntos uma leitura do Evangelho, uma reflexão, espécie de culto de Evangelho no lar. Durante alguns períodos de nossas existências, muitas vezes ficamos impossibilitados de ir até a casa espírita por questões de saúde de um familiar, questões de trabalho que nos impossibilitam, ou mesmo nossa própria saúde que nos impede de nos deslocarmos e estarmos fisicamente. Mas é muito importante que, independente da nossa frequência à casa espírita ou não, que possamos manter em nossos lares a prática do culto do Evangelho no lar, que é um momento que pode ser um momento semanal em que possamos nos reunir com a família e fazer uma leitura e uma reflexão a respeito de um texto que traga reflexões positivas, que traga a vontade, o desejo de buscarmos o nosso autoconhecimento, a nossa melhoria íntima. E um texto que é muito aconselhado é justamente o texto do Evangelho, porque ali está contido todo o conteúdo moral que é importante, né, para o nosso desenvolvimento. A grande questão é que muitas vezes a gente ainda não compreende esse conteúdo moral plenamente. A gente tem até a palavra, a gente consegue ler, mas a gente não consegue entender e colocar em prática aquele conteúdo. Então, é esse o convite que nós fazemos, né? Que a gente possa estar aqui às quartas e aos domingos, para que a gente possa juntos estar estudando o Evangelho. Então, para começar, né, hoje eu gostaria que nós iniciássemos fazendo uma oração de agradecimento, né, por estarmos aqui, cada um no seu lar, vibrando positividade, harmonia. Quem puder, coloca um copo d'água ao lado para que possa, com essas vibrações positivas, irradiar para essa água e essa água depois possa ser tomada com um bálsamo, como um alimento para reenergizar, né? E nos dar motivação para a próxima semana, que vai estar iniciando aí cheia de possibilidades para todos nós. Então, vamos agradecer, né, a oportunidade e pedir, né, à espiritualidade amiga, aos espíritos benfeitores, que nos protejam, que nos amparem e que possamos estar iniciando esse trabalho tendo a proteção e o acolhimento dos espíritos de escola, que possamos estar neste momento vibrando toda a positividade possível, para que cada um possa receber as palavras do Evangelho e tomar para si a proposta de renovação interior, de melhoria, de atitudes, de conduta, porque falamos muito que o mundo precisa mudar. Mas esquecemos muitas vezes de que nós somos parte desse mundo e que a mudança precisa começar em nós. Que possamos refletir sobre nossos posicionamentos, sobre as nossas vidas e sobre as possibilidades que a vida nos traz. Muito obrigada, que tenhamos um bom momento, um bom instante de reflexão em torno da leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, então agora que fizemos a prece, vamos começar então o Evangelho. E muitas pessoas, quando começam a estudar o Evangelho, começam justamente pelo capítulo 1 e pulam
a introdução. Mas a introdução, ela é bem relevante para que a gente possa entender qual é a proposta desse livro, né? Então, o que que é o objetivo desta obra? Já vai estar lá logo na introdução. Primeira parte, né, que Allan Kardec nos traz. Então, ele começa colocando que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Só que se as 4 primeiras partes elas foram objetos de controvérsias, a última ela permanece inatacável. Diante do código divino, a própria incredulidade se inclina. É o território onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças, porque ela jamais foi o motivo de disputas religiosas, levantadas sempre e por toda parte por questões de dogma. E aí tem uma observação. O que que é dogma, né? Dogma é o ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa ou de qualquer doutrina ou sistema, proposição apresentada e aceita como incontestável e indiscutível. Na Igreja Católica Apostólica Romana, é o ponto da doutrina já por ela definido como expressão legítima e necessária da sua fé. Então, isso é apenas uma observação do que seria esse termo dogma. Então, percebemos que Kardec já inicia aqui, nessa introdução, colocando para a gente que, apesar de nós dividirmos em 5 partes, né, as matérias que estão contidas no Evangelho, o aspecto moral é aquele aspecto que ele é inatingível, é inatacável, ele é comum. Independente da religião, a pessoa, quando se depara com o ensino moral cristão, ela não tem o que discutir, ela não tem o que colocar como questionar em relação àquilo ali, né? Então ele coloca, aliás, se o discutissem, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Então, a gente já começa a perceber que o estudo, o entendimento da parte moral, né, do Evangelho é o convite à nossa renovação, à nossa reforma. Para os homens em particular, é uma regra de conduta, abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais, fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que há de vir e levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura. É essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. Então, a gente começa a perceber aqui qual é o conteúdo que a gente vai encontrar no estudo do Evangelho. Todo mundo admira a moral evangélica, proclama a sua sublimidade e necessidade, mas muitos o fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela ou pela fé em algumas máximas que se transformaram em provérbios. Porém, poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta. Entendimento muito difícil para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, quer dizer, sem proveito. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, misturados a grande quantidade de outras narrativas, passam despercebidos. Torna-se, então, impossível compreendê-los no todo e deles fazer o objeto de uma leitura e de uma meditação distintas. Então,
Aqui, mais uma vez, Kardec nos fala da importância de não apenas lermos o Evangelho, mas de realmente refletirmos, de fazermos uma meditação sobre esse conteúdo e entender de que modo isso pode estar sendo aplicado em nossas existências. Ele coloca que a forma como os evangelhos são apresentados, muitas vezes, né, trazendo um misticismo, faz com que as pessoas leiam apenas por conveniência ou por dizerem assim, eu estou lendo, como se estivessem lendo ou proferindo uma prece de forma mecânica, sem sequer refletir sobre aquilo que está sendo dito. Então, né, nós vamos ver que o Evangelho segundo o Espiritismo é um convite para que possamos entender o conteúdo evangélico, entender o ensinamento cristão, entender a moral cristã. É um convite para que possamos realmente buscar internalizar esses conceitos e aplicarmos no nosso dia a dia. E aí Kardec continua dizendo assim: é verdade que foram feitos tratados de moral evangélica, mas a apresentação em estilo literário moderno retificou a singeleza primitiva que lhe dava, ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. Ocorreu o mesmo com sentenças isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. São apenas preceitos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse, pela ausência de detalhes e das circunstâncias em que foram emitidos. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento da ideia, retirando apenas as partes estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci. Saci é como ficou conhecido o escritor e teólogo Louis-Isaac Lemaitre, autor de uma célebre tradução francesa da Bíblia, que suscitou violentas polêmicas. Ele nasceu em 1613 e desencarnou em Pompone em 1684. Então, Kardec aqui coloca o quê? Que ele vai manter, né, no Evangelho segundo o Espiritismo aquele conteúdo que pode ser comum a vários cultos, aquele conteúdo que explicita realmente a moral e aquele conteúdo que não está diretamente relacionado àquele assunto que se propõe a falar. Ele vai retirar somente as questões estranhas. Ele vai, então, seguir a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículos. Porém, né, em lugar de se prender a uma ordem cronológica impossível e sem a vantagem real em semelhante assunto, ele agrupa as máximas, né, e classifica de acordo com a sua natureza, de maneira que elas se deduzam tanto quanto possível uma das outras. A relação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum caso seja necessário. E aí ele continua dizendo assim: esse seria simplesmente um trabalho material que sozinho teria apenas uma utilidade secundária. O essencial era colocá-lo à disposição de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, com vistas à sua aplicação às diferentes situações da vida. Isso é o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral são incompreensíveis. Alguns até parecem irracionais pela ausência de um meio que permita compreender o seu verdadeiro sentido. Esse meio de compreensão encontra-se integralmente no Espiritismo, como já puderam se convencer aqueles que o estudaram com seriedade e como se reconhecerá ainda melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade.
Em todas as regiões acham-se vestígios dele nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se a doutrina espírita abre novos horizontes para o futuro, também lança uma luz não menos elucidativa sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, Kardec diz: juntamos algumas instruções escolhidas entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. Se essas instruções saíssem de uma única fonte, poderiam sofrer uma interferência pessoal ou do meio em que foram dadas, enquanto que a diversidade das suas origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que, sob esse aspecto, não há ninguém privilegiado. Então, percebam aqui que ele vai usar, né, nessa obra, todos aqueles conteúdos morais evangélicos importantes e também instruções dos espíritos referentes a essas passagens. E ele toma o cuidado de não usar um conteúdo que foi obtido somente por um médium em um determinado local, mas sim conteúdos que foram utilizados em diferentes locais e coloca uma nota sobre isso. Ele diz assim, ó: poderíamos sem dúvida dar sobre cada assunto um número maior de comunicações obtidas em inúmeras outras cidades e centros espíritas, além das que foram citadas na obra. Mas devemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar nossa escolha àquelas que, pela essência e pela forma, combinam mais especialmente com o plano desta obra, reservando para publicações posteriores as que não puderam ser aqui instituídas. Quanto aos médiuns, evitamos nomeá-los, na maior parte. Foi a pedido deles mesmos que não foram designados. Portanto, não convinha fazer exceções. Aliás, os nomes dos médiuns não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Isso seria apenas a satisfação de um amor próprio, com a qual os médiuns verdadeiramente sérios não se preocupam de modo nenhum. Eles compreendem que, sendo o seu papel puramente passivo, o valor das comunicações não realça em nada o seu mérito pessoal, e que seria infantil tirar vantagem de um trabalho da inteligência ao qual só prestaram um concurso mecânico. Então, percebam aqui que Kardec, já aqui na introdução do Evangelho, ele pontua dois aspectos muito importantes. Um é a questão da clareza, da objetividade, da mensagem que ele quer trazer. Ele está sendo objetivo e ele vai escolher mensagens que não sejam repetitivas. São esclarecimentos dos espíritos a respeito das questões que são abordadas, dos pontos evangélicos, e aquilo que reflete uma espécie de resumo ali do que está sendo abordado no capítulo. Então, em vários capítulos do Evangelho, nós vamos encontrar no final as instruções, né, dos Espíritos, que serão essas mensagens. Ao mesmo tempo, ele coloca que não cita o nome dos diferentes médiuns que contribuíram para a obra. Por quê? Isso seria somente fomentar o amor próprio, porque eles serviram como instrumentos na comunicação, mas a inteligência por trás dessa mensagem não é deles. Então, ele coloca já aí a necessidade que o medianeiro tem de trabalhar a humildade, né? Porque muitos têm essa coisa, porque eu sou médium. Então, isso muitas vezes atrapalha no próprio desenvolvimento do trabalho, né? E aí, Kardec vai finalizar essa parte, né? Primeira parte da introdução que estamos falando hoje, e diz assim: esta obra é para uso de todo mundo. Nela, cada um pode buscar os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Além disso, os espíritas aqui encontrarão as aplicações que mais especialmente lhe dizem respeito. Graças às relações estabelecidas de uma forma permanente entre os homens e o mundo invisível, daqui em diante, a lei evangélica, ensinada para todas as nações pelos próprios Espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá,
e será incessantemente solicitado pelos conselhos dos seus guias espirituais a colocá-lo em prática. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. E é bem importante a gente refletir sobre o que Kardec fala nesse último parágrafo, né, dessa primeira parte, porque nós vivemos hoje uma sociedade em que a gente fala muito de Cristo. Tem gente que bate no peito e diz assim: eu sou cristão. Mas será que a gente pratica? Será que a gente vive como Cristo? Então, essa obra, né, ela nos convida a isso, a refletir sobre o nosso posicionamento. E, obviamente, não é no sentido de nos colocar numa postura de nos sentirmos, né, melindrados por não sermos ainda capazes de fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Mas devemos entender o estudo dessa obra como um convite para que possamos refletir melhor sobre nossos atos, sobre nossa postura diante da vida, para que possamos rever determinadas condutas, para que possamos, diante desse mundo de transição, muitas vezes tão turbulento em que nos encontramos, para que possamos manter a calma, o equilíbrio, a paz, e lembrando sempre da mensagem evangélica, lembrando sempre dos ensinamentos de Jesus, que nos mostra que todos nós somos filhos de Deus. Portanto, fazemos parte de toda uma irmandade universal. E que, como filhos de Deus, somos todos co-criadores. E que estamos aqui neste mundo para trabalhar pelo aperfeiçoamento neste mundo, na parte que nos cabe. Portanto, devemos trabalhar por nós e por todos aqueles que estão ao nosso redor, tendo essa consciência ampliada de que devemos lutar para abandonar duas chagas que impedem e atrasam o nosso desenvolvimento moral, que são o orgulho e o egoísmo. Então, meus irmãos, nesta noite, fizemos a leitura desse primeiro tópico da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu os convido para que possamos dar continuidade ao estudo. Na próxima quarta-feira, vamos nos encontrar novamente para darmos continuidade, estudando o tópico 2, que vai falar sobre a autoridade da doutrina espírita. E eu espero vocês para que possamos juntos estar em oração, vibrando, mantendo nossas mentes tranquilas diante de períodos muitas vezes desafiadores de nossas existências, mas tendo a certeza de que com calma, com equilíbrio, vamos conseguir ter a lucidez que é necessária para encontrar as soluções de todos os nossos problemas. Lembrando sempre daquela passagem, né, que as pessoas citam muito, aquela frase, né, de Chico, tudo passa, né? Tudo vai passar. Na verdade, não é nem de Chico, de Maria, né? Tudo passa. E isso também vai passar. E, então, que a gente entenda que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito pedagógico, aí a gente está aqui para aprender, para trabalhar, para crescer, para se desenvolver, e o estudo do Evangelho vai nos auxiliar a compreender melhor a nossa postura diante do mundo, na tomada de decisões, para que a gente possa sempre buscar fazer aquilo que é o melhor por nós, pelos outros que seguem essa trajetória conosco e por esse mundo que tão generosamente nos acolhe nessa jornada evolutiva. Muito obrigada a todos que estão conosco nesta noite e vamos então encerrar, né, essa reflexão, esse momento de reflexão da noite, com um agradecimento e uma vibração para essa nova semana que se inicia. Então vamos juntos agora tentar aquietar nossos corações, silenciar um pouquinho, né, nossas mentes, que muitas vezes estão ali envoltas, né, com problemas, com desafios da vida, do dia a dia, que a gente possa buscar, neste momento, vibrar com Jesus e pedir a Ele aquilo que a gente tanto necessita, que não é a solução dos nossos problemas, mas sim os instrumentos,
as ferramentas para que nós mesmos possamos, com a nossa força de vontade, com a nossa determinação, com o nosso esforço, ir de encontro às soluções de todos os problemas e com isso crescer. Então vamos agradecer. Amigo Jesus, obrigada por mais um dia desta nossa vida. Te pedimos, Senhor, que proteja nossos lares, nossos familiares, proteja os locais onde nós habitamos, os municípios, nosso estado. Que neste momento, Senhor, nossas vibrações positivas se unam e possam irradiar uma energia amorosa, de acolhimento, que possa alcançar todos aqueles que se encontram em sofrimento e que precisam, Senhor, sentirem-se acolhidos, amados, amparados. Proteja todos aqueles que se encontram nos leitos de hospital, enfermos ou mesmo trabalhando. Proteja todos aqueles que se encontram auxiliando um parente enfermo, um familiar adoecido. Proteja todos aqueles que se encontram trabalhando na busca do pão de cada dia, ou mesmo daqueles que se encontram em repouso, se preparando para a semana que se inicia. Pedimos, Senhor, ampare, nos ampare a todos, Senhor, e que possamos ter em mais esta semana as oportunidades necessárias para conseguirmos desenvolver o homem velho que ainda existe dentro de nós e que ele possa pouco a pouco abandonar, Senhor, o orgulho, o egoísmo e se tornar um homem de bem. Que nesta próxima semana possamos trabalhar um pouco mais por esse homem de bem, por esse bem que trazemos latente dentro de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amparo, que é constante, pelos seus ensinamentos, que ainda não somos capazes de colocar totalmente em prática, mas que possamos, pouco a pouco, com o estudo, com o entendimento, internalizarmos e seguirmos no caminho do amor que o Senhor nos ensinou. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Muito obrigada a todos vocês pela companhia e eu encontro vocês novamente na quarta-feira. Muita paz para todos.